Olá, olá você, professor Judeu. E olha só, vamos conversar sobre física, né? Vamos pegar aqui um assunto, né? Até recorrente nas nossas provas de vestibular, a força magnética, né? Não a força magnética entre ímãs, mas uma força magnética sobre cargas no interior de campos magnéticos, né? Quando você joga uma carga dentro de um campo magnético, o que pode acontecer ali? Surge uma força magnética. Então olha que legal o que rola. Cargas em movimento, botei aqui de um jeito bem sutil. Cargas em movimento não paralelo às linhas de indução magnética sofrem a ação de uma força magnética. Então, se tiver paralelo, você não consegue ter força magnética, é o único caso. Então, tá aí como a gente pode representar a regra do tapa. Isso aqui é o movimento da carga e esses dentro são o campo. Então, a carga, eu joguei a carga para cá e o campo era assim, o que nós vamos fazer? Se a carga for positiva, você dá um tapa com a palma da mão. Pá! Surge a força assim. Se a carga é negativa, você dá um tapa para fora da mão, que surge uma força para fora. De equações, nós temos que a força em uma carga é QVB seno θ, só dando uma relembrada. O raio, já que ela gira, é mv sobre QB seno θ. E sobre um fio, a força é bio seno θ. L é o comprimento do fio. Só dando uma relembrada aí nas nossas equações. Vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar. A divulgação do conhecimento científico nas feiras de ciências e nos parques temáticos aumenta o interesse dos jovens pela ciência e contribui para a inclusão de vários estudantes em projetos de pesquisa científica. Nas feiras de ciência, o aluno protagonista constrói engenhocas, que, embora simples, podem ser ricas em conteúdo científico, como, por exemplo, o motor homopolar, que utiliza os princípios do eletromagnetismo para mover objetos. Esse motor é mostrado de forma esquemática na figura acima, em que o ímã, identificado na figura pelas letras NS, está fixado na base negativa da bateria e responsável pelo giro no circuito formado pelo fio condutor. Tem massa não desprezível. Bom, vamos entender o que rola aqui. Ó. Passa uma corrente saindo do positivo para o negativo, do positivo da pilha para o negativo. Então, aqui rola uma corrente. Voltando para cá. Tem um campo magnético bacana, então peraí, tem cargas e campo magnético. Então o que vai acontecer? Vamos fazer aí, a corrente elétrica é como se fosse carga positiva, né? Então vamos lá. Aqui, pensa só, ó. A corrente está vindo para cá, não é? Se a corrente vai para cá, como é que está o campo? É um polo norte lá embaixo, né? Como é um polo norte, ele produz um campo saindo do norte. Então esse campo está para cima. Tudo bem? Então olha só que louco. A corrente está para cá e o campo está para cima. Corrente é como se fosse carga positiva, então vai rolar o quê? Um tapa com a palma da mão. Para você, vai surgir uma força para ir. Se você fizer agora para cá, pensa nessa daqui, nessa parte da corrente aqui. Para cá, para cima, olha o tapa. Para lá. Então aqui você vai ter o quê? Uma força para fora e aqui uma força para dentro, usando a regra do tapa. Então rola uma força para fora e uma para dentro. Isso vai fazer com que a bobina gire e ele vai começar a girar bacana. Olha aí o que rola. Se o motor for observado de cima, será verificado que o circuito formado pelo fio condutor gira no sentido horário em relação ao eixo de rotação. Então peraí, olha que massa. Esse aqui tá para cá, não, perdão. Esse daqui tá para lá para dentro e esse tá para fora. Então ele gira assim. Se eu olhar por cima, eu tenho um sentido, né? Eu baguncei as mãos todas aqui, né? Não sei porque eu fiz isso. Esse tá para cá e esse tá para lá. Então ele gira assim, tá bom? Ele gira assim. Se você olhar por cima, é isso aqui. Tudo bem? É sentido horário? Certo item. Esse é o mais apelativo, tá? Já vou dando spoiler aí, já vou falando. Para inverter o sentido do giro do motor, é suficiente inverter a polaridade da bateria? Certinho. Se você inverte a polaridade, as linhas de campo que estavam para cima vão para baixo. Linha para baixo vai fazer uma outra regra do tapa.
Em cada ponto do fio condutor, nos dois trechos verticais da figura, os vetores campo elétrico e força magnética são paralelos entre si. Nunca. A corrente elétrica representa o campo elétrico, não é? A corrente elétrica, olha lá, ela está no plano da figura, mas a força magnética está perpendicular. Então, não. Errado. São paralelos? Não, eles são perpendiculares, tá? Não, não rola. A intensidade da força magnética no fio varia linearmente com a corrente elétrica no circuito. A força no fio não é bio seno θ? Então varia linearmente, é uma função do quê? Do primeiro grau, tá vendo aqui? Função do primeiro grau, porque o L está elevado a 1, é uma variação linear com a corrente, né? O L não, o I, perdão, corrente é I. Certo. Tá bom? Então a força varia linearmente com a corrente, a função do primeiro grau? É um item só para ver se você sabe a fórmula. O torque no fio responsável pela rotação do motor, para poder girar, deixará de existir se a corrente elétrica no circuito for nula. Sim, não é? Se a corrente for nula, não vai ter por que girar. Se tirar a bateria, não vai girar. Ou se o vetor campo magnético for paralelo à direção do movimento dos elétrons. Lembra que a gente falou que só vai ter força magnética quando é não paralelo? Então, quando é paralelo, não rola força, o item dá certo também. Então, ele não vai girar. Sem força, ele não vai girar. Olha esse outro aí. A figura acima ilustra um conjunto de bobinas denominado coil gun, ou seja, arma de bobinas, que originalmente era experimental e projetada para acelerar projéteis por meio de campos magnéticos. A mesma ideia, mas aplicada de maneira reversa, é utilizada na coil gun atômica, que desacelera quaisquer átomos ou moléculas que têm um polo norte-sul magnético, o que inclui a maioria dos elementos da tabela periódica. Na coil gun atômica, que vai desacelerar os elétrons, átomos que saem de um forno com velocidade supersônica passam por múltiplos estágios de bobina elétrica, solenoides. Em cada estágio, a bobina bem longa de pequeno raio é mantida por uma corrente I constante. Quando o átomo atinge o ponto médio da bobina, a corrente é desligada. A cada estágio, a velocidade do átomo diminui para um valor que varia de acordo com os parâmetros do equipamento, entre eles a corrente I. Então ele vai só frear. Por quê? Porque você tem aí corrente elétrica gera campo magnético, o campo magnético é capaz de frear átomos através da força magnética. Nas coil guns, os átomos são desacelerados pela força de Lorentz, cujo módulo é QVB, em que Q é a carga do átomo, V é a velocidade do átomo e B é o campo magnético gerado por cada bobina. A gente vai marcar errado nisso, tá? Essa força é quando você tem o quê? Uma partícula não paralela ao campo. Na coil gun, o campo está ali no meio. As linhas de campo estão ali no meio. E você está jogando as partículas paralelamente. Se você joga as partículas paralelamente às linhas, não é essa força que faz desacelerar. É outra força. É uma força puramente magnética e o item está errado. Mas é capcioso. O cara que decorou apenas a fórmula vai pensar que está certo. Olha que legal essa. Uma partícula eletrizada, se lançada com velocidade v, obliquamente, torto, não paralelo. As linhas de campo magnético B existem no interior de uma das bobinas do coil gun, executará, ao se deslocar no interior da bobina, um movimento retilíneo uniforme. Se você joga ela obliquamente, vai surgir uma força dada pela regra do tapa que vai fazer com que ela gire. Ela não vai fazer movimento retilíneo uniforme. Se fosse retilíneo uniforme, só na situação em que a força resultante é zero. Não é o caso. Tudo bem? Tem uma força aí sim, então tá errado. Olha esse item solto aí sobre terra. Uma partícula carregada lançada paralelamente às linhas de campo mostradas na figura sofrerá um desvio de 90 graus devido à ação de uma força magnética. Paralelamente, força magnética? Não. Já falamos muito sobre isso. E olha esse outro aí para fechar. Nesse daí eu pulei o texto, tá? Tirei o texto, mas eram partículas positivas que se moviam aqui, tá bom? Eram partículas positivas que se moviam. Quando chega no campo magnético, ele faz essa curvatura.
Para fazer essa curvatura, concorda que a força vai estar assim, né? Para o centro. Então, na hora que a partícula está chegando aqui, nós temos a presença do quê? De um campo magnético, que faz com que ela se curve, devido à força magnética. 136. A figura abaixo ilustra corretamente a direção e sentido do vetor campo magnético B, responsável pelo comportamento das partículas. Nós vamos ter que fazer o teste. Ele quer saber se o campo magnético está para fora. Então, peraí. Nós jogamos a partícula, né, para cá, né? Meu Deus. Para cá. Se o campo estiver para fora, linhas de campo para fora, tudo bem? Como é partícula positiva, vamos dar um tapa para dentro. Beleza? Se você der um tapa para dentro, rola aí, tá! O que? Uma força magnética para dentro. Essa força magnética para dentro faz com que você gire. Se fosse um campo para fora, né? Eu tô me vendo no espelho, cara. E esse xizinho é um campo para dentro. Vixe, dei um spoiler. Para você fazer ele girar para baixo, né? Para ele fazer girar assim, fazer esse giro, você tem que ter um campo magnético para fora. Esse campo aí tá para dentro, né? Eu tô olhando no espelho. Esse campo tá para dentro, então não. O item está errado, mentiroso. Quer ver o teste? Se eu botar o campo para dentro e botar ele para lá, olha que louco. Campo para dentro e ele se move para lá. Carga positiva, vamos dar um tapa para cima. Se surge um tapa para cima, essa carga vai para cima e não para baixo. Esse item está errado. Fica ligado aí na força magnética, fica ligado na dica do Judeu e a gente volta a se ver, Judeu desligando. Valeu!